você abrisse a sua palavra no Evangelho de João, capítulo 21. Pode, desde os primeiros versos, viu? Capítulo 21 do Evangelho de João, portanto, é o último capítulo, né? O último capítulo desse evangelho, e é um evangelho extraordinário, e o encerramento dele mais ainda, né? Todos conseguiram encontrar? Capítulo 21, amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhes disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Você conhece muito essa história, né? Então eu quero pular lá para o verso 15 desse mesmo capítulo. Eu tenho quantos minutos mesmo, Aminon? 40 minutos, né? 40 minutos. Então, verso 15: depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhes respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você gastasse alguns segundos falando com Deus. Que você se colocasse diante do Pai, dizendo a Ele: Senhor, fala ao meu coração, eu vim para esse final de semana porque tenho uma paixão incrível pela juventude, mas porque também sou juventude e quero ser ministrado. Fala comigo. Eu queria que você gastasse esse tempo falando com Deus. Senhor, escuta a nossa oração. Os nossos corações estão desejosos de ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale através da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Nós viemos aqui porque também queremos ser ministrados, queremos aprender mais da Tua palavra, mais do Senhor, mais dos Teus propósitos nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado porque esses jovens já estão aqui, já tem 3 dias. E eles ouviram muito do Senhor. Que seja também esse momento, um momento para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu queria falar com vocês de uma maneira assim, muito, muito aberta, né, como se eu estivesse, viu, Lu, abrindo meu coração, né? Estou aqui abrindo meu coração com vocês, né, revelando assim, qual é também o meu desejo como jovem. Eu acho que eu estou passando um pouquinho dessa casa já, né?
mas ainda me considero jovem ainda que casado, com filhos e tal. Eu sou jovem, né? Acho que até os 50 anos, né? Não é isso, pastor? Até os 50 anos nós somos todos jovens, não, pastor Wagner, né? Então, eu estou abrindo o coração aqui porque sou jovem, porque trabalho com juventude. Aliás, só trabalhei com juventude a minha vida ministerial inteira. Faço no próximo ano 10 anos de ministério pastoral. São poucos anos ainda, estou aprendendo, mas já são 10 anos trabalhando com juventude, como pastor de jovens na Igreja Batista Atitude, Central da Barra, e trabalho há 14 anos com juventude na mesma igreja. 14 anos trabalhando com juventude, e posso dizer que desde os 15 anos trabalho com liderança de juventude. Então eu estou com 32 anos, cálculos, 17 anos, veja aí. Esqueci tudo, matemática e tudo, mas 17 anos trabalhei na Juventude Batista Mineira, né, com os projetos missionários da Juventude Batista Mineira, né, nós tínhamos uma invasão, pescador jovem, não sei se o Lula com certeza já deve ter ouvido falar, através do Vinícius, do Leandro Ambrosio, Fabiano Pereira. Então, desde os 15 anos, trabalhando nos projetos missionários da Juventude Batista Mineira. E também trabalhei, quando vim para o Rio de Janeiro estudar no Seminário do Sul, na Juventude Batista Brasileira, antiga Jumoc, né, quando ainda o Fabiano Pereira era executivo da Juventude Batista Brasileira, né, antiga Jumoc, naquela ocasião ainda Jumoc. Trabalhei como capelão, né, pela Juventude Batista Brasileira numa universidade chamada Unigran Rio. Trabalhei em algumas unidades da Unigran Rio, trabalhei em Caxias, trabalhei na Lapa, trabalhei em algumas Carioca, em algumas unidades como capelão, né, trabalhando pastoralmente com os funcionários, com os professores do CAP Unigran Rio. Foi momentos extraordinários. Então eu penso assim, estou trabalhando há anos, como você, com juventude. Os mesmos anseios, sonhos e desejos e tal. E eu queria compartilhar uma coisa assim, que tem sido muito especial na minha vida. Na minha vida. E eu acho que qualquer juventude deveria começar a partir disso. Assim, um segredo extraordinário, revelado por Jesus. Um segredo reservado desde os séculos, desde a eternidade, e que o próprio Cristo revelou através da sua pessoa. Através da sua vida. Jesus revelou uma das coisas mais extraordinárias. Aliás, a coisa mais, né, vamos botar um artigo definido, a coisa mais extraordinária que ele revelou através da sua própria vida. Se não nos fundamentarmos nisso, tudo que a gente cria é casca vazia. Sabe aquelas cascas de cigarro? Casca vazia, sem vida. Aquele exoesqueleto sem vida. Se não tivermos como fundamento esse segredo revelado pela vida de Jesus de Nazaré, tudo que nós fizermos é uma casca vazia. Um esqueleto vazio, para usar aí a metáfora, né, de Ezequiel, capítulo 37, que o Lula trabalhou. O Lula bom, né? Porque tem o Lula ruim também, né? Tem o Lula bom e o Lula ruim, né? O Lula bom, né? Grande homem de Deus, extraordinário homem de Deus, né? Isso aí. O fácil, porque tem um difícil, né? Tem um difícil. Mas, gente, qual é esse fundamento? O discipulado. O discipulado. Esse texto aqui, eu tenho pregado esse texto várias vezes. E todas as vezes que eu prego esse texto, eu aprendo mais coisas diferentes. Esse texto me impressiona. Aliás, o Evangelho de João inteiro me impressiona. E eu tenho colocado como fundamento da minha vida ministerial o discipulado. O discipulado. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. E não são tempos diferentes de outros tempos que vieram antes de nós. São tempos diferentes, mas difíceis. Cada tempo tem um desafio. Cada momento tem um desafio. Cada cenário cultural, econômico, filosófico tem um desafio. Nós não somos as únicas pessoas a se debruçar sobre as mesas, sobre os livros, sobre a prática, na tentativa de superar o nosso caos.
Não somos seres humanos diferentes que sempre, na sua própria essencialidade, constroem pontes de superação do caos. Nós também queremos superar o nosso caos social, cultural, político, econômico, filosófico. E eu entendi, irmãos, eu entendi. Eu não sei se eu entendi na prática, mas pelo menos no pensamento. E eu quero, obviamente, viver isso na prática. Eu entendi que a superação do nosso caos é o discipulado. É o discipulado. Veja só, desde a cisão na modernidade que Descartes fez, com essa ideia louca de cogito, eu penso, como se estivesse se dividindo em si mesmo. Eu tenho as minhas sensações, eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha materialidade, eu tenho a minha metáfora mecânica, o corpo, e eu tenho os meus pensamentos. Desde esse momento em que nos dividimos de nós mesmos e também dos outros, porque quem pensa é o eu e não o nós, é o cogito e não o cogitamos. Desde quando a modernidade fez a cisão do ser humano consigo mesmo e do ser humano com os outros, nós temos essa busca tão desumana de nos dividirmos de nós mesmos e dos outros. É diante dessa individualidade, é diante desse caos em que os nossos próprios corpos se tornaram apenas metáforas mecânicas, ou se tornaram apenas peças de engrenagem, como diz a escola de Frankfurt, peças de engrenagem. Desde quando nossos corpos tornaram-se apenas peças dessa grande industrialização que fizemos de nós mesmos e dos outros, desde quando nós nos tornamos, nesses momentos mais contemporâneos do que os modernos, quando nós nos tornamos, inclusive, o produto de consumo, os nossos corpos foram, segundo alguns sociólogos, vitrinizados. Nós somos o produto, nós somos o próprio produto, nós precisamos superar o nosso caos a partir daquilo que Jesus revelou, o discipulado. Essa cisão que começou na modernidade, do cogito, do eu que se separa inclusive de si mesmo e dos outros, porque só o eu existe, porque faço os meus pensamentos e faço da minha prática uma prática a partir do eu, os meus pensamentos a partir do eu. Desde quando nós fizemos essa cisão de nós mesmos e dos outros, nós precisamos colocar nessa ponte da superação do caos uma das coisas mais extraordinárias, eu diria a coisa mais extraordinária que Jesus de Nazaré revelou: o discipulado. O discipulado é a coisa mais incrível que nós podemos viver e temos que experimentar, e é a tese que eu vou defender aqui. Discipulado, irmãos, não tem coisa mais gostosa na prática pastoral do que o discipulado. Nós não podemos aceitar que o outro se torne um produto. Nós não podemos aceitar que nem nós mesmos nos tornemos produtos. Nós não podemos aceitar que estejamos expostos a vitrines. Não temos um preço, aliás, temos um preço sim, o maior preço, o alto preço, o sangue de Jesus, amém? Nós fomos comprados por um alto preço impagável. Jesus já pagou o preço das nossas vidas. Infelizmente, temos nos tornado objetos de venda, objetos de exposição. Fomos objetificados, reificados, tornamos uma peça, um produto exposto na sociedade do consumo. Eu acho que a superação desse caos, porque as igrejas entram no mesmo movimento das marés. As ovelhas de Jesus têm se tornado também produtos de uma engrenagem, peças de uma engrenagem, da igreja industrializada, da igreja do consumo, a igreja consumista, a igreja que nos tornou produtos expostos, a igreja que não nos trata como ovelhas de Jesus, ovelhas do redil de Jesus, ovelhas produto. Como superar esse caos? É a pergunta que eu faço através do discipulado. Eu estou aqui com líderes de juventude, estou aqui com pastores de jovens, líderes de juventude,
O que nós precisamos o que nós devemos fazer para superar esse caos? Discipulado. O resto é só enfeite que a gente faz, irmãos. Eu estou te falando porque eu sou líder de jovens e faço a mesma coisa que vocês todos os anos. Quem aqui faz congresso? Eu também faço. É um trabalho, não é, irmão? Dá um trabalho, bota luz, bota cartaz, pinta o vidro, aí depois acaba o congresso, tem que deixar tudo pronto para o domingo, porque nós temos que enfeitar a igreja para o domingo da família, dos adultos. Aí você vai lá, tira as decorações, tira a iluminação, tira, né, os dizeres que a gente colocou. Irmãos, eu faço isso todos os anos. Congressos, acampamentos, culto todo sábado de juventude. Quem faz culto de jovens aqui? Quem faz culto? Ali, ó. A maioria, culto de jovens. Congresso. Quem faz acampamento anual? Acampamento. Retiro espiritual. Quem faz? Viu? A gente não inovou nada. Nós fazemos as mesmas coisas há 30, 40, 50, 100 anos. Não tem nada diferente. Isso é tudo muito extraordinário. Fazer acampamento, eu adoro fazer acampamento. Congresso, eu adoro fazer congresso. Aí você chama os cantores, chama os pregadores, eles pregam, eles cantam. Mas eu vou te falar, tudo isso pode se tornar uma grande casca vazia se o seu ministério não estiver fundamentado em uma das coisas mais preciosas. Aliás, a coisa mais preciosa, estou cometendo esse erro sempre, que é o discipulado. Veja essa história. Os discípulos, junto ao mar de Tiberíades, estavam batendo papo até que Pedro, que tinha uma certa projeção sobre os demais, uma certa liderança, tu és Pedro, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que tomava a iniciativa em muitas conversas, em muitos diálogos, em muitos encontros de discipulado. Pedro diz aos discípulos: eu vou pescar. E o que os discípulos disseram logo após o vou pescar de Pedro? Nós também vamos pescar. Pedro diz: vou pescar, e os discípulos disseram, quase como uma só voz: nós também vamos. Nós também vamos retornar à nossa antiga prática. Esse negócio de pescar homens não deu certo. O nosso Messias sacrificado apareceu aí algumas vezes, mas a gente não entendeu, ele some, aparece, vamos voltar à pesca. Já era a terceira aparição desde que Jesus ressuscitou. Pedro diz: vou pescar, vou voltar à antiga prática da minha vida. Sou um pescador, vou ganhar a vida pescando. Os discípulos disseram: nós também vamos. Nós também vamos. E é tão interessante porque Jesus separa justamente Pedro para um dos encontros mais importantes que ele teve. Jesus separa Pedro e, através de algumas perguntas, Jesus começa a descortinar as raízes das inquietações do apóstolo Pedro. Quais são as suas inquietações? Quais são as suas raízes de angústia, Pedro? Ele diz assim: Pedro, você me ama. É quase uma escuta psicanalítica. Pedro, você me ama. Pedro estava no divã. Pedro, você me ama, por 3 vezes. Como se Jesus quisesse sondar, prescrutar, buscar quais eram as raízes de sua própria negação. Capítulo 18 de João. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama mesmo. Pedro, você me ama mais do que estes. Pedro, você me ama, por 3 vezes. 3 vezes. E Pedro: sim, Jesus, eu te amo. Sim, Jesus, eu te amo. Você me conhece, eu te amo. E aí Jesus disse assim: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E aí depois do verso, no verso 18, ele diz assim: olha, você quando era jovem, você fazia tantas coisas, mas quando você for velho, outro te cingirá, outro te estenderá a mão, dizendo com que tipo de morte Pedro glorificaria a Jesus, glorificaria a Deus. E depois disse assim: segue-me. Quais foram as palavras de Jesus para os discípulos no momento de seu comissionamento? Qual foi? Quais foram?
segue-me. Segue-me. Como se Jesus estivesse, através desse encontro discipular, rememorando as raízes da nossa vocação, as raízes da vocação dos discípulos, rememorando o início. Veja só, vejam as palavras que despertaram a sua paixão. Vejam as palavras que despertaram o seu amor por vidas. Vejam as palavras com as quais vocês deixaram todas as coisas e me seguiram. Segue-me, segue-me, irmãos. Eu entendo esse texto como um texto tão importante para a minha vida, tão importante para o meu ministério, e eu tenho me guiado, irmãos, eu estou abrindo o meu coração, aqui é uma conversa aberta, eu tenho me guiado por essas palavras. Não há ministério de juventude sem discipulado. Não há missões, ou missão, no singular. Não há missão de Deus sem discipulado. Não há igreja sem discipulado. Não há vocação sem discipulado. Não há ministério sem discipulado. Não há vida pastoral sem discipulado. Nós precisamos resgatar a identidade do próprio Jesus. Parece que Jesus deixou tão confuso a sua vocação, o seu comissionamento. Ele disse assim: ide e fazei. Não está confuso isso? Não está difícil de absorver isso? Ide e fazei discípulos. Veja só, é tão difícil entender qual é o segredo da vida missional, qual é o segredo da vida ministerial, qual é o segredo da vida pastoral. Ide e fazei discípulos. Jesus não exigiu nada de nós além desse comissionamento, desse chamado, dessa vocação. Façam discípulos em todas as nações. Gastem os seus dias fazendo discípulos. Gastem suas horas fazendo discípulos. Porque a coisa mais fundamental é fazer discípulos. É ser um discípulo e fazer discípulos. E aí eu queria dizer a cada líder aqui de jovem, cada pastor de jovem. Temos pastores de jovens aqui além do Lula? Temos pastores de jovens? Qual o seu nome, pastor? Pastor Felipe. Tem mais alguém aí, pastor de jovens? Líderes de jovens. Quem são os líderes? Quantos líderes de jovens aí? Não há nada mais importante, irmãos. Vocês que são líderes, são pastores também. Não há nada mais importante na vida ministerial do que assumirmos a identidade messiânica. A identidade de Cristo. E a identidade de Cristo é fazer discípulos. Fazer discípulos. Irmãos, todas as semanas, estou abrindo meu coração, todas as semanas eu abro a porta do meu apartamento e recebo os meus discípulos. Toda semana. Que são os líderes da juventude da minha igreja. São os líderes dos PGs, dos PGMs, como diz a Junta de Missões Nacionais, que nós chamamos de células lá na igreja. Recebo os meus pastores, os pastores que cuidam de vidas, e nós trocamos afeto, trocamos experiências, abrimos o coração diante dos nossos próprios erros, abrimos o nosso horror, para que um ore pelo outro, para que um abrace o outro. Queridos, não há uma coisa mais especial do que você abrir a sua casa, abrir o seu apartamento, tornar a sua casa a extensão, não da igreja institucional, ninguém vai montar secretaria na sua casa, mas tornar a sua casa a extensão do corpo orgânico de Cristo. Tem nada a ver com institucional, tem a ver com tornar a sua casa a extensão do corpo de Cristo. Tornar a sua sala um espaço de refeições comunitárias, de dividir o pão, dividir o vinho, porque, queridos, Jesus nos ensinou isso. Ele sentou-se à mesa com os discípulos e repartiu o pão, repartiu o vinho. E isso foi a marca do Evangelho, foi a marca missional de Cristo, foi a marca pastoral de Jesus. Veja só, capítulo 24 de Lucas, 2 discípulos anônimos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Ele caminhou por 11 quilômetros com aqueles 11 discípulos. É um texto também de aparição dos evangelhos. Jesus aparece no meio do caminho de Emaús e começa a andar com eles.
Ele começa a ouvi-los. E depois ele expõe de Moisés, passando por todos os profetas, o segredo do seu próprio sofrimento, como se ele estivesse fazendo uma releitura dos profetas e da Torá, à luz do seu sofrimento, à luz do seu messianismo. E aí, esse caminho, um caminho tão libertador, diz os próprios discípulos no final daquela caminhada, não ardia os nossos corações enquanto ele nos falava. E diz o texto que, ao chegar a Emaús, Jesus se assenta à mesa com os discípulos, reparte o pão, e depois de repartir o pão, aqueles discípulos reconhecem Jesus. É como se as escamas de seus olhos caíssem e eles enxergassem nitidamente, plenamente o rosto de Jesus. O segredo da vida missional, pastoral, discipular, é esse caminho que fazemos com os nossos, é esse repartir do pão que fazemos com os nossos, é esse trocar de cálices que fazemos com os nossos. Eu te pergunto, como tem sido a sua abordagem com os seus jovens? Irmãos, é tão fácil tornar os nossos jovens em apenas ovelhas do nosso cabresto. É tão fácil tornar os nossos jovens peças da nossa engrenagem, dos nossos sonhos mesquinhos e pessoais. É tão fácil não dividir com eles, o fardo tão leve de Jesus de Nazaré e colocar sobre os ombros dele aquela religiosidade mesquinha, tacanha, idiota, imbecil que às vezes a gente inventa. Está na hora de sermos mais humanos na nossa liderança, mais humanos na nossa prática pastoral, porque nós também somos discípulos. Nós também somos discípulos. E aí eu vejo alguns segredos tão interessantes nesse texto. Por exemplo, quando Jesus se dirige a Pedro, ele se dirige através do seu nome. Ele disse assim: Simão, filho de João, algumas versões, Jonas, Simão, filho de João, tu me amas? Jesus o chamou pelo nome. Quem estuda o Evangelho de João sabe que o nome é uma das coisas importantes no desenvolvimento do próprio messianismo de Jesus, porque diz João 10 que ele é o verdadeiro pastor. Eu sou o bom pastor, eles ouvem a minha voz. Eu a chamo pelo é tão forte isso, que no capítulo 20, há o encontro de Jesus com Maria Madalena. Quando Jesus a chama de mulher, ela o confunde com um jardineiro. Vocês se lembram disso? Um jardineiro, mulher. Ela o confunde com um jardineiro. Logo após essa confusão, Jesus a chama pelo nome, Maria. E depois de chamá-la pelo nome Maria, queridos, é um negócio extraordinário isso no Evangelho de João. Ela diz, Rabuni, que é um dos títulos mais altos da literatura rabínica. Alguns rabinos se dirigiam a Deus através da expressão Rabuni, que é uma expressão mais forte do que Rabi. É como se ela estivesse dizendo Deus, tal como Tomé também no capítulo 20, Deus meu e Senhor meu. Rabuni, irmãos, Jesus nos chama pelo nome. Duas coisas eu posso perceber nisso. Primeiro, você que é líder, nunca se esqueça que você também é discípulo. Porque uma das coisas mais terríveis que existe para o nosso ministério pastoral é quando a gente se confunde com o que fazemos. É quando nós introjetamos as nossas funções dentro do nosso caráter e a gente crê, quase que num abuso psíquico, que somos aquilo que fazemos. Uma das piores confusões que o ser humano pode fazer é se confundir com o que faz. Pedro precisou ouvir o seu próprio nome, sua própria identidade, sua própria genealogia para entender, você é gente.
Você é gente. A primeira coisa é, você é gente, você que é líder é gente. Você passa pelos mesmos problemas que os jovens que você lidera atravessam. As mesmas inquietações, os mesmos problemas, os mesmos desejos, os mesmos pecados, os mesmos sonhos, as mesmas frustrações, o mesmo desejo de morte, o mesmo desejo de violência. Você passa por tudo isso. Aliás, você é a prova de que somos terríveis mesmos, de que precisamos das mãos discipulares de Jesus. E mais do que se perceber gente nessa caminhada de liderança, você precisa entender que você está trabalhando com gente. Com gente. Gente que erra, gente que acerta. Gente que passa os limites, gente que tem desejos. Gente que tem instinto. Gente que tem confusão psíquica, gente que é gente como a gente. E aí quando você chama pelo nome, quando você se aproxima, quando você dá afeto, queridos, que coisa extraordinária é quando nós vivemos um ministério de juventude próximo aos nossos jovens. Sabe o que nós precisamos fazer aqui? Descer os degraus da nossa arrogância. Descer os degraus dessa religião imbecil, dessa religião desumana, dessa religião que nos aniquila e que aniquila aqueles que são cuidados por nós. Descer os degraus dessa vaidade corrupta, dessa vaidade hipócrita, mentirosa, desse personagem mentiroso que a gente criou e chamou de pastor, para nos compreendermos ovelhas, porque há um só bom pastor, e o restante, ovelhas. Ovelhas. Não estou criticando o título pastoral, até porque eu sou pastor, e o meu maior sonho foi ser chamado de pastor, não por causa do título em si, mas por causa da minha vocação. Mas descer os degraus dessa arrogância, e nos compreendermos gente, e entendermos que nós estamos pastoreando pessoas que precisam ser cuidadas. Eu estava falando com a esposa do Jean saiu daqui agora para resolver um problema pastoral. Ele abandonou todos vocês são abandonados pelo Jean. Vocês são as 99 ovelhas abandonadas do Jean. Sabe por quê? Porque Jean tem coração de pastor. E ele foi acolher uma ovelha que precisava, e precisava muito. Precisava muito desse cuidado, desse abraço. Deixa essa coisa de título, de líder. Eu que organizo. Eu não organizo porcaria nenhuma. Nós tivemos um congresso esse final de semana, eu não escrevi um negócio no vidro. Irmão, eu sou uma pessoa péssima de ideias. Saiba o seguinte, se existe juventude da minha igreja, não foi por causa de mim, é por causa da juventude. Eu não tenho ideia para nada, eu sou uma pessoa terrível de ideia. Eu não sou uma pessoa que tenho, por exemplo, botar essa luz aqui, eu não ia imaginar isso. A última coisa que eu ia fazer era botar essa luz aqui. Mas não, tem uma pessoa que pensou nessa luz. Eu não estaria nem para a luz. Eu nunca perderia 5 minutos da minha vida colando jornal, escrevendo amor, eu não perderia. Não está em mim, irmãos. E se está bonito essa decoração, com aquele pallet ali, sal, Cristo, esses jornais colados, essa coisa tão bonita, tão bem feita aqui, é porque alguém fez. E talvez não tenha sido nem um Jean. Alguém fez. Duvido que foi o Jean, por isso que eu já logo falei. Mas não, a gente está encantado. Nós somos mordidos pela velha serpente. Encantados com o poder, com a liderança. Vamos descer os degraus, irmãos. Igreja é corpo. Somos ovelhas de um mesmo corpo. Ovelhas de um mesmo corpo. E aí, Jesus, além de dizer, filho de João, ele tenta descortinar as raízes do seu coração. O que está acontecendo, João? Simão, filho de João, o que está acontecendo? Simão, filho de João, o que está acontecendo, cara? 3 vezes, não é uma coincidência no Evangelho, irmãos.
3 vezes não é uma coincidência. Aliás, com Pedro, tudo funcionava pela 3ª vez. Não é isso? Até em Atos 10, aquele lençol que desceu com alimentos impuros, a voz precisou falar 3 vezes com Pedro. Pedro, mata e come essa porcaria. Mata e come. Não, mas a minha religião, não, mata e come essa porcaria. Jesus querendo fazer com que Pedro compreendesse que o Evangelho é maior do que os limites de uma cultura. Você me ama? O que está acontecendo, João? Gente, eu não sei se você passa por essa experiência, mas eu queria que essa experiência se tornasse comum na sua vida. Fala um amém assim bem forte, amém. Amém. Comum na sua vida. Que experiência é essa? Você já pegou um líder seu lá na juventude? Foi com ele no cinema? Ou foi com ele na praça de alimentação de um shopping? Vamos conversar aqui, cara, vamos passar o dia inteiro juntos. Vamos caminhar na praia. O carioca tem essa oportunidade, né? Eu só tive depois dos 19, 20 anos caminhar na praia. Vamos caminhar na praia. Vamos caminhar no calçadão. Vamos sentar numa praça pública. Vamos bater papo, vamos conversar. Vamos sair daquela atmosfera de pragmatismo, de colar jornal na parede. Vamos sair dessa atmosfera e vamos para uma atmosfera mais humana, mais afetiva, em que há troca de alegrias, de choro, de lágrimas, de frustrações, de certezas, de convicções, de chamado, de vocação. Irmãos, a coisa mais extraordinária é o discipulado. Eu quero que vocês saiam daqui convencidos de que o Ministério de Juventude sem discipulado não serve para nada. Se você não se assenta na mesa com os seus, se assenta à mesa com os seus, você é um pastor pequeno ainda. Você é um líder pequeno ainda. Pequeno porque você não compreendeu que evangelho é gente, evangelho é corpo com corpo, é abraço, é tempo, é passar tempo com o outro, é valorizar os espaços. E vejam só que tempo e espaço, nessa sociedade que chamamos de pós-moderna, foram deterioradas. É passar tempo, é gastar tempo com os seus, é caminhar com o seu amigo, é caminhar com essa ovelha, como você também é ovelha, com Jesus, é ler a Bíblia juntos, é orar juntos. Qual o seu pedido de oração? O que você tem sonhado? Você já perguntou aos seus jovens o que eles sonham? Você já perguntou para os jovens lá da sua igreja quais são os sonhos que eles têm? Irmãos, as pessoas que eu me encontro semanalmente, eu sei os sonhos. E eu vivo os sonhos deles. Porque eu quero que aqueles sonhos, se são sonhos de Deus, sejam realizados no tempo de Deus e que eles sejam felizes em realizá-los. Até vender produto eu vendo, irmão. Sou vendedor, não ganho dinheiro nenhum com isso. Mas tem um discípulo meu que ele trabalha com isso, ele tem uma empresa de software, ele faz sites, essas coisas e tal, e eu vendo, não ganho R$1, o miserável me deu R$1 até hoje, R$1, e eu vendo, porque isso me encanta, é o sonho dele, e eu sonho o sonho dele junto com ele, porque o sonho dele é importante para mim. Será que nós líderes temos nos despertados para os sonhos dos nossos liderados, os sonhos das nossas ovelhas, já que somos pastores? Será que temos ido ao encontro de suas dores, de suas mágoas? Queridos, quantas pessoas que sofrem, e sofrem mesmo. Será que nós temos sido uma boa escuta para os nossos jovens? Será que nós temos escutado os nossos jovens? Queridos, isso é discipulado, isso é encontro, isso é afeto, isso é abraço. Nós estamos dispensando tudo isso, por quê? Porque temos vários congressos, acampamentos para realizar. Tudo isso é muito importante, mas sem isso, para que serve tudo isso que a gente está fazendo? É mais um acampamento, é mais um congresso, para a gente refletir sobre aquilo que a gente não faz, cuidar de pessoas. Vamos nos encontrar para refletir sobre como cuidar dos outros. Aí a gente fica encontrando todo final de semana para refletir sobre como cuidar. Irmãos, eu me cansei, pastor Lula, de refletir sobre cuidar dos outros. Está na hora da gente cuidar. Está na hora da gente ir na casa das pessoas. Está na hora da gente mergulhar no sofrimento do outro, no sonho do outro, no caos do outro.
nas alegrias do outro, nos troféus do outro, nas derrotas, nas superações, nas frustrações. Nós precisamos mergulhar no outro e deixar que o outro mergulhe em nós. Jesus mergulhou no coração de Pedro. Pedro, você me ama mesmo? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Mais do que tratá-lo pelo nome, mais do que descer os degraus da vaidade, além de tratar pelo nome, Jesus mergulhou nas entranhas psíquicas de Pedro. E depois disso, sabe o que Jesus fez? E aí a gente termina a nossa conversa. Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, Simão, filho de João, você precisa apacentar as ovelhas. Você precisa apacentar os cordeiros. Irmãos, Jesus deu a Pedro uma missão. Pedro tinha se esquecido. Ele se dirigiu aos discípulos e disse: vou pescar. Ele largou a sua vocação, ele largou a sua missão. Jesus disse assim: Pedro, a sua vida só tem sentido no ministério. Aliás, nós que somos líderes aqui, somos pastores, líderes de jovens, somos jovens, a nossa vida só tem sentido na missão de Deus. Só tem sentido quando a gente coloca a evangelização como a coisa mais fundamental do nosso ministério. A evangelização e o cuidado dos novos convertidos e o discipulado. Irmãos, coisas tão extraordinárias eu tenho experimentado na minha vida por causa disso. Porque eu resolvi não viver mais essas cascas, esse exoesqueleto vazio que são os eventos. Porque evento é o quê? Evento. Não é isso que a gente fala sempre? Virou, né, uma coisa do nosso cotidiano. Evento. Nós estamos sabotados pelos eventos. Nós estamos encantados pelos eventos, porque aí a gente bota luz, bota tudo. Eu faço isso também, gente. Mas depois do evento eu te pergunto: o que sobra? O que sobra? Sem o discipulado pode sobrar muita coisa. Aliás, sem o discipulado não sobra nada. Com o discipulado, esses eventos são apenas, né, enfeites importantes, porque eu não estou abrindo mão de evento, né? Aliás, eu acho isso uma burrice. Nós somos jovens, os jovens gostam de estar juntos, gostam de comunhão, gostam de pular, tudo isso, gostam disso. Gostam de bater palma, gostam de dançar, gostam de ir para um acampamento e dormir 3 dias ali. Irmãos, jovem gosta disso. Se você não gosta disso, você tem que até fazer uma autocrítica. Eles gostam disso. Mas o discipulado precisa ser o fundamento. E Jesus, nesse encontro, disse para Pedro: Pedro, se você me ama mesmo, receba as forças que você não tinha quando você me negou. Receba agora uma vocação. Porque a única coisa que vai fazer a gente não negar Jesus é o senso de vocação, de missão. Quem somos? A nossa identidade. Somos aqueles velhos, novos discípulos de Jesus que continuam a sua obra. Qual a maior definição de igreja? Igreja é a continuação corpórea de Jesus. Essa é a maior definição de igreja. Igreja é corpo. A igreja continua a obra de Jesus. A igreja continua a presença encarnacional de Jesus, a presença do corpo de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus. Pedro, você precisa fazer discípulos. Pedro, você precisa cuidar das minhas ovelhas. Pedro, você precisa gastar cada hora do seu dia, cada dia do seu mês, cada mês do seu ano, cada ano da sua vida, cuidando das minhas ovelhas. Cuidando das minhas ovelhas, porque se você fizer isso, até que você chegue na velhice e tenha de ser cingido por outro, você não vai se esquecer daquilo que te fez sair do abismo da sua própria vida,
da passividade da sua própria vida. O segue-me. Segue-me. Quando a gente pastoreia, quando a gente cuida, quando a gente abraça, a gente não se esquece do segue-me. Cada pastor aqui hoje, e eu sou um desses pastores, cada líder, eu sou um desses líderes, cada ovelha, e eu sou uma dessas ovelhas. Nós precisamos sair daqui compreendendo que ministério de juventude, que paixão pela juventude não é fazer evento. Paixão pela juventude é ser juventude com eles. É participar de cada momento da vida deles. Esses dias, recebemos um e-mail na igreja, e o e-mail falava algumas coisas muito tristes. E nesse e-mail estava muito claro que uma das jovens da nossa igreja tomou vários remédios para diminuir a sua dor. Porque até suicídio pode ser interpretado como uma tentativa de diminuir a dor. E aí eu me lembrei de um seriado que eu vi no Netflix. Eu também gosto de Netflix. Não sei se você se lembra daquele seriado chamado 13 Reasons Why, né? As razões de por que aquela menina chamada Hannah Baker se matou. Eu me lembrei daquela cena, aquele último episódio, que é um episódio muito triste, em que ela realmente, mostra a cena do próprio suicídio dela, em que Hannah Baker vai à sua escola e conversa com um conselheiro da escola. Você se lembra dessa cena? Ela conversando com o conselheiro, ela sai da sala do conselheiro, ela caminha alguns metros e ela faz o quê? Ela olha para trás. Ela espera. Ela espera. Eu me lembrei nitidamente dessa cena, irmãos. Ela olha para trás. Se aquele conselheiro que estava preso na burocracia, ele se autoafirmou burocrático. Era um conselheiro que estava escravizado na burocracia. É um conselheiro que tornou os seus alunos peças de uma engrenagem. Se aquele conselheiro tivesse saído daquele espaço burocrático e tivesse ido ao encontro da Hannah Baker, ela o esperou. Ela o esperou. O que eu fiz? Na hora eu liguei para aquela jovem. Marquei um encontro com ela. Nós conversamos lá no gabinete da igreja. Conversamos por horas. E eu disse, você precisa fazer uma terapia. Ela, já faço uma terapia. Então me dá o telefone do seu terapeuta. Conversei com a terapeuta dela. Conversei com os familiares dela. Todos nós estamos o quê? Abraçando aquela jovem. Mas Hannes, é mais uma jovem. É mais uma jovem. Se ela se matar, tem mais gente para evangelizar. Às vezes a gente não pensa assim, mas é mais um jovem que saiu, pastor. Sai ele e vem mais 10. Essa cabeça mesquinha que a gente tem. Número 10 é maior do que 1, então se 1 saiu e 10 entraram, estamos na boa. O problema é dele, não é isso, pastor? O problema é dele. As nossas ovelhas, chamadas Hannah Bakers, caminham e olham para trás, para ver se você vai ter coragem de sair do espaço burocrático, que é a vida pastoral, que é a vida da liderança de jovens. Eles olham para trás na esperança de que vocês saiam dos espaços burocráticos e parem de considerá-los peça de engrenagem, corram atrás. Como Jean, que deixou a burocracia para correr atrás de uma jovem. Enquanto nós formos burocráticos, não vai ter ministério pastoral, não vai ter paixão pela juventude, é tudo casca de cigarra, é exoesqueleto. Mas se deixarmos esses espaços burocráticos, que são importantes, e corrermos atrás, evitaremos suicídios ou vidas suicidadas. E vamos torná-las como fomos tornados por Jesus, discípulos autênticos do Pai. Juventude se faz com discipulado, com encontro, com partilha, com repartir do pão e do vinho, no nome de Jesus. Amém.